Depois um pouquinho. Algumas eu já conferi, já recebi. Agora, quem enviou já agora, depois das 11, eu ainda não olhei, não. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos. Pegando o livro de vocês na página 150, para que a gente possa efetuar a correção da atividade de ontem, tá certo? Eu estou vendo, só tem 15 pessoas, mas aos poucos eles vão chegando. É justamente o tempinho que tu pega o livro, acha a página. Tá, não tá? Tia, qual é a página, né? Então, só para evitar, desliga o No microfone, caso, Maiane. Ok? Ok. Mais uma vez, peço que fiquem enviando as atividades, viu? Data e tempo correto. Ixi, agora todo mundo ao mesmo tempo, não dá. Oi, Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Acho que a Raíssa tá na turma errada. Ah, tá, é a prima do Caio. do nada. É a prima do Ah, Caio. Não, meu bem, ninguém está em frequência, tá? Pegando o livro, página 150. Ok, já todos estão. Você só não precisa colocar o nome, não. Eu já anotei no final, aí eu leio a lista de frequência e vocês só vão me dizendo quem faltou. Tá certo? Obrigada. Página 150, podemos já começar, né? Não vai chegar mais nenhum coleguinha, não. Página 150, tá, Caio? Eu já repeti várias vezes. Já pedi também para não precisar colocar o nome e número. Várias vezes eu já disse isso, não precisa. No final eu leio a lista de frequência e vocês só vão me falar aquele que não está na minha lista, tá bom? Para não perder tempo. Vamos lá. Primeira questão na página 150. Para demonstrar experimentalmente a digestão de proteínas no estômago de mamíferos, é mais adequado colocar um Licença, fragmento de carne com água em um recipiente em agitação constante e mantido a 36 graus Celsius, adicionando apenas. Fala, Taimo. Taimo? tia, eu posso dizer a minha resposta? Pode. Eu marquei a C, pepsina e ácido clorídrico. Eu Clorídrico. só marquei eu a opção marquei pepsina. eu só marquei a opção é pepsina. A alternativa correta é a C. E vamos fazer o seguinte: ao invés de vocês falarem no microfone a alternativa de vocês, vocês colocam no chat, tá? Fica melhor, evita muitos ruídos. Opção C? A opção correta é a opção C. Para quem vem chegando agora, página 150, correção da atividade. Primeira questão, alternativa C. Segunda questão. O alimento, no sistema digestório humano, percorre os seguintes órgãos antes de chegar ao intestino delgado. Quais são os órgãos? Questão 2. Qual é a alternativa? B. Marquei a opção B. Bota no chat. Esqueci.
Por gentileza. A alternativa correta é a alternativa B. Muito bem. Terceira questão. As etapas da atuação do sistema digestório sobre o alimento ingerido, na ordem em que acontece, são... Qual alternativa vocês marcaram na questão 3? Eu marquei a C. Coloca no chat. Na questão 3, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Ingestão, digestão, absorção e eliminação, ok? A alternativa correta na questão 3 é a alternativa C. Posso continuar ou tem alguém atrasado? Pode, né? Ótimo. Então, vamos lá. Na 4, página 151, nós temos aí. Uma pessoa que tenha sofrido uma cirurgia para a retirada do estômago deverá ter prejuízo, principalmente na digestão de... Muito bem, Gabriel. Miguel, ok. Maria Clara. Nara, tá certo. Pedro, Maciel, Taimon, Miguel, Nátia, Damili também. Nesse caso aí, uma pessoa que fez uma cirurgia no estômago, ela vai ter algum prejuízo, vai ter vai ter prejuízo com relação à digestão de proteínas, tá? Alternativa A. Ok? 5. Uma pessoa fez uma refeição da qual constavam as substâncias 1, 2 e 3. Durante a digestão, ocorreram os seguintes processos. Na boca se iniciou a digestão de 2, no estômago se iniciou a digestão de 1, e a de 2 foi interrompida no duodeno. Interrompida. No duodeno ocorreu digestão das 3 substâncias. Com base nesses dados, é possível afirmar corretamente que 1, 2 e 3 são, respectivamente... Certo, Caio, só coloco uma vez. No caso, aí são, respectivamente, proteína, carboidrato, desculpe, lipídio, tá? Alternativa B. Está correto. Questão de número 6. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 metros de diâmetro, podendo ser dividido em seco, colo e reto, desculpa. Esse órgão está relacionado com a... Está correto, Gabriel? Maria Clara? Taimon? Este órgão está relacionado com reabsorção de água, tá? Alternativa D. Questão 6, alternativa D. 7. Cálculos biliares. Quem errou é só corrigir, tá bom, meu anjo? Cálculos biliares, conhecidos popularmente como pedras na vesícula, são formações sólidas em forma de grãos no interior da vesícula biliar. Essas estruturas provocam dor intensa, e costumeiramente requerem remoção cirúrgica do órgão acometido. A remoção da vesícula biliar não atrapalha significativamente a digestão dos alimentos, pois, mesmo sem ela, o fígado continua produzindo a bile, que passa a ser retido por o ducto coledocto, ou melhor, desculpa, coledoco. A função da bile no processo digestório é... Maiane, correto. Taimon também. Caio, Pedro. Cecília, João Vitor, Nátia, está correto. A alternativa correta da questão 7 é a alternativa D. Facilitar a digestão de gorduras, ok? Questão 8. A lei seca, aplicada em diversos estados brasileiros, trouxe uma série de polêmicas. O álcool foi proibido para pessoas que digerem porque pode influenciar no seu comportamento. Para alguns, o álcool é uma droga
E, como tal, o principal órgão responsável pela sua desintoxicação é o... É o fígado, alternativa B, tá? Alternativa B, fígado. Eita, Monique. Boa tarde, Monique. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão colocando aqui no chat. Não, Yasmin, isso aqui não foi no caderno, foi atividade do livro, página 150 e 151, tá? O que significa baço? O baço, ele tem a função de filtrar o sangue, tá? No caso aí, se eu não me engano, é de tirar as impurezas. Tirar impurezas, né? Ele filtra também o sangue, né? E elimina aí os glóbulos... Vixe Maria, a língua tá enrolada. Desculpa, os glóbulos vermelhos, aqueles que já tenham sofrido alguma lesão. Ok? Ó, quem entrou agora, eu já terminei de fazer a correção da atividade. Porém, eu não queria passar adiante no capítulo, e então eu vou fazer uma breve abordagem do que nós já estudamos, nós já vimos, tá? Qualquer dúvida, vocês interrompem e perguntam, tá certo? Ok? Só recapitulando aí o que nós já estudamos. Revendo aí todo o assunto a respeito do sistema digestório, tá? Qualquer dúvida, interrompe e a gente volta novamente. Então, vamos lá. Nós tínhamos, desde o início que nós estamos estudando, nós estudamos a respeito da célula, nós vimos que um conjunto de células acaba formando um tecido, e os tecidos acabam formando aí os órgãos e os sistemas. Nós vimos também que cada sistema possui os órgãos, né, responsáveis pela execução daquele sistema. Então, o primeiro sistema aí que nós... primeiro sistema não, desculpa, já é o segundo, né? O segundo sistema que nós estamos estudando é o sistema digestório. Deixa eu só anotar aqui o nome de quem vai entrando agora. É rápido. Ok. Então, vamos lá. Relembrando aí o que a gente já tinha estudado. Então, a gente está no sistema digestório. O sistema digestório, ele é o sistema do qual é responsável pela retirada e absorção dos nutrientes. Esses nutrientes são inseridos no nosso organismo através dos nossos alimentos, né? Então, é através do sistema digestório que é absorvido, que é retirado os nutrientes dos alimentos dos quais nós ingerimos. Até ontem mesmo nós conversamos a respeito disso, que nós devemos ter uma alimentação balanceada, que tem que ser rica em proteína, fibras, carboidrato, vitaminas, né? E nós vimos que existem algumas doenças que elas estão relacionadas ao sistema digestório. Quando você não faz uma boa alimentação, acaba que você acaba danificando o seu sistema digestório. Certo? Ashley, para você que chegou atrasado, um pouco atrasado, nós estamos recapitulando aí, ou melhor, revendo algumas informações a respeito do capítulo, tá bom? Ok? Pronto. Então, vamos lá, continuando. Aí, ontem nós falamos até mesmo a respeito de algumas doenças, como, por exemplo, o câncer, né? Foi uma das doenças que nós falamos ontem, a respeito dele ontem. Mas, dando continuidade. Então, função do sistema digestório é retirar e absorver os nutrientes dos alimentos ingeridos. Tem como órgãos responsáveis, órgãos que fazem parte aí do sistema digestório. Nós temos a boca, a faringe, nós temos o esôfago, o estômago, o intestino,
grosso, nós temos o intestino delgado, nós temos o reto e temos o ânus. Desculpa, eu falei errado a palavrinha. E o ânus, tá? Então, esses órgãos, eles fazem parte do sistema digestório. Eles fazem parte do sistema digestório. E temos também relacionados ao sistema digestório, nós temos algumas glândulas que são chamadas de glândulas anexas. São elas as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, tá? Nós vimos também que existem dois tipos de digestão, que é a digestão mecânica e a digestão química, certo? A mecânica é aquela da qual a gente faz um esforço para realizar. No caso, a mastigação é um tipo de digestão, é a digestão mecânica, tanto a mastigação como a mistura dos alimentos. E a química é quando envolve enzimas, tá? Quando envolve enzimas, nesse processo aí, então, nós chamamos de digestão química. Por exemplo, quando nós ingerimos um alimento, um arroz, por exemplo. Deixa eu olhar aqui o que é que estão botando. Gabriel, é uma pergunta? Se for uma pergunta, coloque pontos de interrogação. Se for só para colocar, para conversar uma coisa paralela, não fica colocando não, porque me atrapalha. Eu paro de explicar para mim olhar o que é que vocês estão escrevendo no chat, aí eu vou olhar, não tem nada demais. Viu? Então, vamos lá. Então, existem esses dois tipos de digestão, mecânica e a química. A mecânica envolve aí a mastigação, envolve aí a mistura do alimento, né? E a química envolve aí a ação de enzimas, tá? Como eu estava falando para vocês, por exemplo, quando nós ingerimos... Não, eu não estou lendo. Eu estou recapitulando todas as informações que nós já havíamos conversado sobre, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pergunta. Quando nós ingerimos, por exemplo, o arroz, nós realizamos a digestão mecânica, por quê? Porque nós fazemos aquele processo da mastigação, né? Junto aí com a saliva, ela umedece o alimento, então nós realizamos a mastigação. Quando nós realizamos a mastigação, há uma quebra aí de... Caio, eu volto a te dizer, eu não estou lendo. Não estou lendo, porque a parte de leitura cabe a você fazer. Tá bom, meu amorzinho? Não estou lendo, tá? Ok. Obrigada. Então, por gentileza, pare de interromper, meu anjo. Tá? Então, no caso aí, quando esse alimento... nós realizamos aí a digestão mecânica, mastigamos este arroz, por exemplo. Esse alimento, ele vai ser umedecido pela saliva. Já na boca, acontece outro processo que nós chamamos de digestão química. Por quê? Porque ao misturar o alimento com a saliva, há ali uma quebra, tá? Uma quebra por meio da enzima que nós vimos até na atividade passada, chamada de amilase, né? Então, há uma quebra. Na boca, há uma quebra aí, a digestão de açúcares, tá? Do açúcar ingerido, do alimento do qual nós ingerimos, vai haver a quebra do açúcar. Nesse processo aí, onde entra em contato a saliva com o alimento. Quando forma aquele bolo alimentar que chega até o estômago, já acontece a digestão das proteínas, tá? As proteínas, elas já vai ocorrer a digestão das proteínas quando chega ao estômago. As enzimas localizadas dentro do estômago, no caso aí a pepsina, que foi até uma das enzimas que também nós falamos na atividade passada, ela é ativada num pH muito baixo, tá? E ela acaba fazendo aí a digestão das proteínas. Então, na boca, além de a gente realizar a digestão mecânica, a gente também realiza o que nós chamamos de digestão química. Por quê? Porque na boca já começa a haver o processo de digestão. Por isso que a gente fala que a digestão inicia-se na boca, tá? Só que na boca há a quebra dos açúcares, do açúcar ingerido, a digestão do açúcar. Já no estômago vai ocorrer a quebra das proteínas, a digestão das proteínas, tá? Tia, quando a senhora diz a quebra do açúcar, a senhora quer dizer que ele é meio que... É onde vai ter
enfraquecer o bolo alimentar e levá-lo para o estômago? É onde vai ser, que nós já tínhamos falado até a respeito disso. Quando nós nos alimentamos, esse alimento ele não é reduzido a partículas menores? Só que aí, quando ocorre aí a digestão do açúcar, o açúcar já vai ser digerido, começar a digestão do açúcar na boca, tá? É certo. O açúcar ele já vai começar a ser digerido na boca. Já as proteínas já vão ser digeridas quando chega no estômago. Por quê? Porque quando chega no estômago, o estômago vai liberar algumas enzimas chamadas de pepsina, e essas pepsinas vão agir em relação a essas proteínas, fazendo com que haja a digestão delas, tá? Outro órgão que nós temos aí, que faz parte do sistema digestório, é o intestino delgado, né? Acontece aí já no intestino delgado. Já tem acontecido a digestão do açúcar, já tem acontecido a digestão da proteína e vai haver aí, no caso do intestino delgado, a digestão de lipídios, tá? Lipídios, você sabe o que é, né? A gordura, tá? Então, vai acontecer aí no intestino delgado a digestão tanto de açúcares como das proteínas e dos lipídios. E também vai ocorrer, no intestino delgado, vai ocorrer a absorção desses nutrientes, certo? O intestino delgado, nós sabemos que ele é mais extenso, então tem cerca aí, vamos supor, acho que cerca de 6 metros aproximadamente, tá? Ok, até aí? Ok. Já no intestino grosso, que é outro órgão que faz parte do sistema digestório. Já no intestino grosso, o que vai acontecer nessa parte quando chega nessa parte, o alimento chega nessa parte. Quando chega nessa parte do intestino grosso, vai ser absorvido aí a água e os sais minerais. A água que nós ingerimos e os sais minerais que nós ingerimos através dos alimentos vão ser absorvidos já no intestino grosso, tá? Deixa eu só olhar aqui. Tia, a maioria dos nutrientes vai para o intestino delgado? Isso, são absorvidos no intestino delgado. Essa é a função dele. Tem certos nutrientes que precisam meio que ir ao intestino delgado, né? Eles vão sendo quebrados até chegar ao intestino delgado. Quando chega já no intestino grosso, o que é absorvido é apenas a água. Ô, Gabriel, por gentileza, leia o que você escreveu e escreva de forma correta. Por gentileza. Não, escuta aqui, eu sei, mas ele já é aluno de 6º ano. Aluno de 6º ano tem que procurar escrever corretamente. Não se justifica tentar traduzir o que está escrevendo, não. Tente escrever isso aí direitinho, Gabriel, por gentileza. É só uma questão de atenção. E você sabe escrever isso aí direito. Sim. Taimo, que foi mesmo que te perguntou? Eu já esqueci. Qual é a função do intestino delgado? Ah, tá. Então, pronto. No intestino delgado, o que é que vai ocorrer aí? Já vai ter tido a quebra dos açúcares, das proteínas, e no caso aí vai ter os lipídios. Então, vai absorver esses nutrientes, tá? E o restante vai passar para o intestino grosso. O que é desnecessário vai passar para o... Desnecessário, assim, modo de falar, né? Não é desnecessário. Mas o restante dos resíduos vai para o intestino grosso. Chegando no intestino grosso, o intestino grosso ele já vai desempenhar outro papel. Qual vai ser ele? Vai absorver aí a água, né, a parte líquida, a água, e vai absorver os sais minerais, certo? Vai absorver os sais minerais. É tanto que o intestino grosso ele é menor do que o intestino delgado. O intestino delgado ele é maior do que o intestino grosso. O intestino grosso chega em média aí de 1 metro a 1,5 metros, aproximadamente. Vocês depois podem até pesquisar a respeito disso aí, tá? Então a função do intestino delgado é simplesmente levar as substâncias e os lipídios. No caso aí, fazer a digestão, né? Ou melhor, a digestão já começou na boca. Só que quando chega lá no intestino delgado, então já ocorreu a digestão do açúcar, da proteína, e agora vai ocorrer dos lipídios. Então, no intestino delgado vai ocorrer a absorção desses nutrientes, proteínas, dos açúcares e do lipídio, certo? Te respondi, Gabriel, também? A mesma coisa que o Tani está falando.
Mas vamos lá, repetindo novamente. Com relação ao intestino delgado, vai ocorrer a digestão tanto do açúcar, como da proteína, como dos lipídios. E vai ter aí a absorção desses nutrientes, tá? Absorvidos. O restante dos resíduos vai passar para o intestino grosso. Chegando lá no intestino grosso, vai acontecer o quê? A absorção da água e dos sais minerais. Sais minerais e água vão ser absorvidos no intestino grosso. O restante dos resíduos passa, então, para o reto. Chegando ao reto, esses resíduos eles vão ser armazenados temporariamente, lógico. Por quê? Porque esses resíduos, chegando ao reto e armazenados temporariamente, formam o que nós chamamos de fezes, até que essas fezes chegam ao ânus. E assim termina o processo de digestão, tá? Alguma coisa até aí? Alguma pergunta até aí? Não, tia. Não, né? Então, outra observação com relação ao sistema digestório é com relação ao fígado. No fígado, por exemplo, o fígado é uma glândula. O fígado, prosseguir com 2 S, tá? O fígado é uma glândula anexa, tá? Que ajuda aí no sistema digestório. No fígado é produzido o que nós chamamos de bile, que é produzida, no caso, a bile é produzida na vesícula biliar, né? E nós vimos até na atividade que a pessoa pode viver sem a vesícula, pode fazer a retirada da vesícula caso ela tenha algum problema na vesícula. Né? Nós vimos isso aí. Então, no fígado é produzido a bile, ou seja, na vesícula biliar aí, e essa bile, ela funciona como uma espécie de detergente. Como assim, tia, como um detergente? Ela faz aí a quebra da gordura, tá? Ela, como é que eu posso dizer a palavrinha? É uma palavrinha com U e eu me esqueci agora como se pronuncia. Ela, desculpa. Ela faz aí um processo de detergente com relação à quebra das gorduras, as gorduras ingeridas. Quando a pessoa já tem feito a retirada aí da vesícula biliar, o fígado ele vai continuar produzindo a bile, porém vai ter aí um certo prejuízo com relação à quebra dessa gordura, tá? Tipo, a pessoa que come uma carne bastante gordurosa, com bastante gordura, então o organismo ele vai ter mais trabalho com relação a essa gordura, certo? O pâncreas. Pâncreas também é uma das glândulas relacionadas aí ao sistema digestório. É uma das glândulas anexas, tá? Tanto ele funciona, né, como na produção de secreção na corrente sanguínea, como também no intestino, tá? O pâncreas aí ele funciona das duas formas, ok? Alguma pergunta? A bile é responsável pela retirada de gorduras. Então, se ela for retirada, o fígado vai ter dificuldade para absorvê-las, né? Vai trabalhar um pouquinho a mais. O fígado ele continua produzindo a bile, porém é na vesícula biliar onde ocorre aí podemos dizer assim, onde essa gordura é absorvida. Certo, Time? Obrigado. Alguma outra coisa? Alguma pergunta? Não, tia, pode prosseguir. Outra coisa que também nós havíamos falado nas aulas passadas a respeito voltando a falar da boca, outra coisa que nós havíamos falado também nas aulas passadas era a respeito dos nossos dentes, né? Da conservação que nós temos, os cuidados que nós devemos ter com a escovação dos nossos dentes, da nossa língua, né? Porque isso daí também interfere no sabor do alimento, interfere também com relação à digestão, né? Então, nós também tínhamos falado a respeito dos nossos dentes, da língua e dos nossos dentes, os cuidados que nós devemos ter com relação aos nossos dentes. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisinha, algum ponto a ser mencionado do qual eu tenha esquecido.
Falamos a respeito da quimificação, que é onde é produzido o quimo, né? Liquificação. A saliva. Não, mas não precisa entrar em detalhes, né? Saliva. Pode falar. A saliva faz parte da glândula anexa também. Das glândulas salivares. São, se não me engano, são peritódidas. Não me lembro bem, mas são sublinguais, submandibulares e peritódidas. Peritódidas. Não me lembro bem. Tem lá na página 135, isso aí que tu tá falando, não tá? Caio, volto a te dizer, eu não estou lendo nada. Eu estou pontuando algumas coisas relacionadas ao capítulo que tenha ficado alguma dúvida. Estou perguntando a vocês se tem dúvida em alguma coisa que a gente possa discutir. Certo? Então, nós falamos a respeito da importância dos dentes, porque os dentes ajudam no processo aí, de digestão mecânica, né? Nós sabemos que a digestão inicia-se na boca, então os dentes têm um papel fundamental neste processo. A saliva é uma glândula anexa que ajuda bastante neste processo aí de digestão. Por quê? Porque ela acaba umedecendo o alimento, fazendo com que aquele alimento, depois de ser triturado, bastante mastigado pelos nossos dentes, possa formar um bolo alimentar, né? E esse bolo alimentar possa chegar até o nosso estômago. Falamos também que quando chega ao nosso estômago libera enzimas, algumas enzimas, como a pepsina, e essas enzimas vão fazer a quebra em partículas menores desse alimento. Por exemplo, se você come um pedaço de carne, mesmo que você mastigue, vai demorar aquele pedaço de carne a ser digerido, ou seja, até ele chegar os nutrientes dele chegar à nossa corrente sanguínea. Então, ele passa por todo esse processo, desde a mastigação, até chegar ao nosso estômago, até chegar ao intestino delgado, aonde vai ter a absorção de todos os nutrientes e passando para o intestino grosso. Certo? Ok? Com relação a isso, Caio, que tu está mencionando, não tem nada a ver com digestão. Tá? Eu sei, é que a senhora estava falando de dente antes. Não tem nada a ver com digestão, tá? A senhora estava falando de dente antes, aí eu fui escrever. Mas não tem nada a ver não, tá bom? Então vamos limitar a falar o que estiver a ver com o assunto, meu anjo. Fica melhor para mim, para você e para os colegas também, tá bom? Então, assim, a saliva, volto a dizer, ela vai umedecer. Ela faz parte da digestão, ela vai umedecer. Repetindo, a digestão química inicia-se também na boca. Por que eu digo que inicia-se na boca? Porque quando nós estamos mastigando o alimento, este alimento, ao entrar em contato com a saliva, ser umedecido pela saliva, já ocorre aí a quebra de açúcar, tá? A digestão do açúcar já começa aí na boca. Depois que ocorre essa mastigação, forma esse bolo alimentar e o alimento chega até o nosso estômago, ele recebe enzimas, como nós já falamos, com a pepsina. A pepsina ela já vai fazer aí a digestão das proteínas. Passando por esse processo, os resíduos restantes vão para o intestino delgado. Chegando no intestino delgado, vai haver aí a digestão tanto do açúcar como da proteína e dos lipídios, né? E também vai haver a absorção desses nutrientes. Os resíduos restantes deste processo vão para o intestino grosso, onde ocorre a absorção de água e de sais minerais. Passou pelo intestino grosso e foi absorvida a água e os sais minerais, o que é que ocorre? Os resíduos restantes eles vão para o reto, onde eles ficam armazenados temporariamente por um determinado tempo, até que seja eliminado através do ânus, que são as fezes, tá? Alguém, eu acho que já tinha perguntado, eu não sei se foi o João Vitor uma vez, a respeito dos ácidos. O ácido que está dentro do nosso estômago, por que que não corrói o nosso estômago, não foi isso?
Se o João Vitor estiver presente. Acho que foi o João Vitor que perguntou a respeito disso. No caso aí, nós temos vários ácidos. Foi o Miguel? Ok. Nós temos vários ácidos. Ouvi. Eu estou vendo aqui, a Yasmin colocou. Nós temos vários ácidos, né, que são liberados dentro do nosso estômago. Por que esses ácidos não corroem o nosso estômago? Porque dentro do nosso estômago também nós temos como se fosse uma espécie de uma camada de açúcares. E esse açúcar protege, faz com que esses ácidos eles não venham a prejudicar o nosso estômago, tá? Ok, Miguel? Ixi. Agora já posso falar a respeito desses ácidos que tu estava perguntando. Certo? Nesse caso aí, existe como se fosse uma camada protetora do qual impede que esse ácido aí venha prejudicar o nosso estômago, certo? Agora, pessoas que tomam bastante medicamentos acabam fragilizando também um pouco o estômago, tá? Quem toma bastante medicamentos fortes, acaba fragilizando um pouco esse órgão. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não, nenhuma. Vixe, como vocês estão desanimados. Então é o seguinte, no Google Sala de Aula, eu vou disponibilizar para vocês a atividade, tá? Atividade de hoje. Vocês acessam lá para poder visualizar o que é que vocês vão fazer hoje, certo? Vai ser no caderno, tia? Hoje eu não vou colocar cedinho. Isso, tá? Vai ser no caderno. Hoje eu não vou fazer como ontem, não vou colocar tão cedo. Tia, a gente faz. Tia, Colocar vai no fim ser. do dia. Se for como daquelas questões objetivas, nós podemos, tipo, colocar a resposta no caderno, mandar as respostas? Seria interessante copiar para poder usar o caderno, né? Mas pode mandar as respostas. Seria Que interessante nem copiá-las no caderno. que nós temos feito assim, nós, É porque tipo, assim, questão 1, resposta, opção tal, resposta tal. Questão 2, opção eu tal, sei. resposta tal. Porém, fica melhor para você estudar, né? Próximo mês, se eu não me engano, é o próximo mês, ou já é esse mês, vocês já vão ter que fazer um simuladozinho. Só que este vai ser valendo ponto, né? Não vai ser como o outro, só como teste. Então, as questões que forem feitas em atividades, fica bom, é melhor que vocês tenham elas em mãos para poder estudá-las também, tá? Então, eu estou me despedindo hoje de vocês. Desejo um bom final de semana. Tchau, E tia. nos encontramos na segunda-feira. Tchau, tia. Não vão ficar ansiosos que a atividade só vou passar no fim do dia. Hoje Então, eu vou... então, Tchau, tia, Tchau, as Tchau, tia. Nossa, mano, meio tão triste, pobrezinho, velho. Tá morrendo. Depois que o não falou coisa da chamada. Verdade, a tia não falou colar. Não, mas eu vou falar, dá tempo. A tia ainda tá aqui, não. Que medo. Volta a falar, vamos lá. Quem eu não falar o nome, aí no final só faz colocar, tá bom? Tinha esquecido da chamada. Letícia Borges, Maria Clara, Gabriel, João Vitor, Maiane, Miguel, Nara, José Henrique, Pedro Maciel, Samanta, Maria Luísa, Ana Luísa, Nátia, Caio, Damile, Mariana, Taimon, Cecília, Maria Isabela, Yasmin Albuquerque, Monique e Ashley. Faltou alguém? Eu falei Gabriel já. A tia falou Pedro? Nem escutei. Sim, sim. Pedro Maciel. Falei. Ok, já, né? Pois tenha uma boa tarde. Beijos. Tchau, tia. Até a próxima. Tchau, tia. Tchau, tia. Fique com Deus. Amém.